Olá, amigos na fé e visitantes do canal. A paz do Eterno a todos. Vamos para mais um tema: o anticristo judeu. Será que realmente ele será judeu? Pode ser. Pode ter dupla cidadania, como um vídeo que já fiz com esse tema de dupla cidadania do anticristo. Vou deixar na descrição esse tema também, esse vídeo. Vejam aí na tela qual é o vídeo e depois vejam ele também. Eu vou ler aqui uma escritura que está escrita no livro de Ezequiel, no capítulo 21, no versículo 25. Vamos ver se vocês conseguem ver daí. Versículo 25, onde está escrito: ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade. Vejam que o Eterno, ele promete que o dia dele virá no dia de uma extrema maldade. Ou seja, virá um castigo para ele no dia de grande iniquidade que ele cometa. E no início já diz que ele é profano e ímpio. Porém, o detalhe que se destaca aqui é que ele é príncipe de Israel. No contexto histórico ou historicista, esse capítulo 21 do livro de Ezequiel fala da queda do rei de Israel. No tempo do cativeiro da Babilônia, Daniel, o profeta Daniel, já tinha ido cativo para a Babilônia, porém houve uma outra remessa. Foi quando Ezequiel foi cativo para a Babilônia também, o profeta Ezequiel. Provavelmente ele também foi um discípulo do profeta Jeremias, Jeremiarro. Porém, o profeta Ezequiel profetizou a queda também contra Jerusalém. Mas esse versículo 25, sabemos, como outros estudos que já vimos, que o Eterno às vezes fala e profetiza uma coisa que acontece no passado, porém que se repete no futuro também. Uma mesma palavra, porém com duplo cumprimento. Vimos isso na abominação desoladora, que se cumpre também com Antíoco Epifânio, com o general Tito, com a mesquita de Omar e também com Antimashiach, de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então temos que esse versículo 25, em algumas versões, está que é no presente. Eu vou ler até aqui na versão da Bíblia de King James, para vocês verem na outra conjugação do verbo. E assim está escrito: ó ímpio e profano príncipe de Israel, o teu dia chegou, esta é a hora do teu julgamento e castigo. Aqui na versão de João Ferreira de Almeida, revista corrigida, está: e tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade, de uma grande apostasia, de uma grande maldade. E ele é chamado de príncipe de Israel, ou seja, um judeu ou um israelita, príncipe de Israel, uma pessoa importante do alto escalão. Porém, ele é um ímpio que não quer escutar as ordenanças e os mandamentos do Eterno Criador, seu Elohim. Por isso está escrito nos versículos 26 e 27. Assim diz o Senhor Jeová, está aqui na tradução, mas não é Senhor Jeová no original, tá? Tira o diadema e levanta a coroa, esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés a porei, e ela não será mais. Falando da coroa. Até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Entenderam? Eu sei que os espirituais entenderam. De fato, ocorreu
todos esses juízos que o Eterno falou, a matança à espada, a invasão da Babilônia. Leia o capítulo 21 inteiro depois do livro de Ezequiel. Porém, essa passagem que eu li, ela se cumpre de fato naquele tempo. Porém, existem estudiosos da Bíblia, não conheço, não sei nem quem são, mas eu também observei essa passagem, sei que existem outros que entendem e viram um mistério aqui, como acabei de ler. E aos espirituais eu acredito que entenderam. Agora existe um detalhe. Muitos judeus ortodoxos da atualidade que vivem em Jerusalém, com quipá, todo de preto, com a barba grande, eles não são de descendência hebraica de fato, mas são descendentes de Edom. Alguns são edomitas e outros são cazares. Não são hebreus. São descendentes de povos de raça ariana, da Europa e de outros lugares. Mas hoje são como judeus. E alguns deles são edomitas. Então, se pensam em um anticristo judeu, eis o versículo 25 do capítulo 21 do livro de Ezequiel. O príncipe ímpio de Israel. O príncipe profano de Israel. Ok? Guardem essa passagem para somar com os outros vídeos que já vimos, estudos, entendimentos, e entender melhor o que está para vir. Lembrando que não existe só um anticristo, existem falsos cristos e falsos messias, os de pequeno porte, porém existem os maiorais. A besta de 7 cabeças não tem só um anticristo, ela possui 10 anticristos, que são 10 chifres. Por quê? Porque fazem parte dos chifres da besta, das 7 cabeças da besta. Consequentemente, esses 10 chifres são 10 reis, e por serem parte da besta, também são anticristo. Então não é só um anticristo, como ensinam a maioria das igrejas. Se referindo à besta principal, serão 10 reis, 10 anticristos, mas o antimessias principal. Ou seja, se o anticristo principal ficar somente lá do Oriente Médio para governar outros lugares, você tenha que ter cuidado com o anticristo que será rei em outros lugares, ou em outras nações, o conglomerado de nações que você esteja vivendo. Vamos supor que você viva na Europa e um dos anticristos, ou reis, um dos chifres da besta, das cabeças da besta, seja um europeu, ele também é um anticristo. Você vai ficar a favor desse rei político, da política dele, do governo dele, sendo que ele é um chifre, sendo que ele é um dos chifres das cabeças da besta? Ele é a besta também, consequentemente o anticristo. Então são com esses que devem ter cuidado, meus irmãos, com esses 10 reis, porque eles também são anticristo. Então, não é só com o anticristo principal que devemos ter cuidado, mas os 10 reis serão anticristos em vários locais. Infelizmente muitos vão estar bajulando a política deles. Então tenham cuidado com tudo isto, somem mais isto para o entendimento e até os próximos estudos. Shalom Aleichem a todos, a paz do Eterno.